Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar aí sobre os movimentos sociais da Primeira República. São vários movimentos sociais de extrema importância, eu vou destacar alguns deles, claro, uns eu vou falar com mais abrangência e outros eu vou apenas citar. Um dos grandes movimentos sociais aí no Nordeste brasileiro é a respeito dos cangaceiros, do cangaço. Ali em destaque está Virgulino Lampião e o grupo dele ali embaixo, Virgulino Lampião, Maria Bonita, cangaceiros mais famosos aí do Brasil. Muitas das vezes a gente fica perguntando, ora, o cangaço ele é um movimento de banditismo, ou seja, os cangaceiros eles eram bandidos, ou os cangaceiros eram pessoas que estavam ali para, de certa forma, proteger o povo contra os coronéis. A gente já viu nas aulas passadas a respeito do coronelismo, como se estrutura a ideia do mandonismo, né? De como o coronel está mandando dentro de uma determinada região, principalmente no Nordeste brasileiro. Então a abrangência do poder do coronel é muito grande. À margem desse poder do coronel surge o cangaço. Na verdade, muitos desses grupos de cangaceiros eles vão surgir exatamente como um grupo armado pelo próprio coronel, que depois de um certo momento esse grupo armado passa a ter uma certa independência do coronel e muitas das vezes lutando contra o próprio coronel. Surgiam esses grupos, era um momento ali onde você não tinha muita possibilidade de ascensão social dentro do Nordeste, você não tinha outra alternativa. Por quê? Por que eu estou citando isso? Porque há um declínio do cangaço, principalmente a partir do momento que começa a se desenvolver as cidades, a indústria, digamos assim, no Brasil no século XX. Então há uma saída dessas pessoas do agreste nordestino para as grandes cidades. Com isso, há um certo declínio do movimento dos cangaceiros. Era um movimento armado de sertanejos contrários à dominação dos coronéis no início do século XX. Os primeiros movimentos surgem no finalzinho do século XIX e eles vão até a década de 20, a década de 30, já um declínio acentuado aí dos cangaceiros que vivem no imaginário da população do agreste nordestino e são amplamente citados pela literatura de cordel. Dentro aí ainda do Nordeste brasileiro surge um outro movimento bem interessante também, que vai aproximar a fé da política, com o Padre Cícero, muito famoso dentro do Nordeste, principalmente aí no Ceará. O Padre Cícero ele vai ser uma pessoa assim, um personagem histórico muito interessante, porque ele era da igreja, um padre da igreja católica, e ele a princípio ele começa com uma atuação de intervenção como mediador entre os coronéis e a própria população, entre alguns segmentos que não tinham voz, e ele começa a dar voz a esses segmentos, principalmente aí a população mais pobre. E ele começa a ser adorado pela essa população. Então começa a ter uma série aí, de situações que vão fazer com que o Padre Cícero se torne um verdadeiro santo. Há um relato de que numa missa uma moça teria chorado lágrimas de sangue e por conta disso teria configurado aí um milagre por parte do Padre Cícero. O Padre Cícero ele vai começar a ter uma projeção muito grande dentro do Nordeste. Isso, de certa forma, vai gerar um pé atrás, digamos assim, da Igreja Católica. Eles vão ficar com medo, vão meio que afastar o padre da ligação direta com a população e cada vez mais você vai ter pessoas indo procurar o Padre Cícero. Nessa imagem aqui, olha, para a gente observar, olha, a romaria, né, lá em Juazeiro do Norte, da população indo se aproximar, digamos assim, da estátua do Padre Cícero e também lá no começo do século XX se aproximar propriamente da pessoa do Padre Cícero. Ele que vai exercer cargos políticos também, o Padre Cícero ele vai ser prefeito de Juazeiro, então ele vai ter uma atuação muito controversa,
Por um lado, ele tinha essa participação política e um certo mandonismo também dentro do Nordeste, e por outro lado tem toda a parte mística aí de que ele seria um dos primeiros verdadeiros santo brasileiro. Vale destacar que o Padre Cícero não é santificado pela Igreja Católica. Tanto o Cangaço quanto o Padre Cícero mostram dois lados de um Brasil se construindo, de uma república se construindo através de vários problemas. A gente já viu essa construção da República Brasileira quando a gente pensou daquelas revoltas urbanas e rurais, quando a gente falou lá de Canudos, quando a gente falou sobre a revolta da vacina. Esse momento de construção da República no Brasil, ele vai ser um momento muito conturbado, muito por conta de uma certa negação por parte do Estado de ouvir a população. Daí surgem esses tipos de personagem, como os cangaceiros, como o Lampião, como o Padre Cícero, que vai fazer essa ponte aí entre a fé e a política. Um outro movimento aí, esse movimento obviamente urbano, se dá no momento do desenvolvimento da indústria no Brasil. A gente às vezes tende a acreditar que começa a haver indústria no Brasil a partir de Getúlio Vargas, a partir de Juscelino Kubitschek, mas isso é uma consequência. A gente tem um processo de industrialização tardio no Brasil. Se você for pensar a Revolução Industrial final do século XVII, você tem o início da Revolução Industrial na Inglaterra, e a Revolução Industrial a rigor vai chegar no Brasil no século XIX, mais para o final do século XIX, segunda metade do século XIX, e um reflexo desse início de industrialização do Brasil vai ser um movimento operário no começo do século XX. Esse é um movimento que vai ter uma liderança muito importante dos anarquistas, e aí a gente vai observar o seguinte: professor, mas o que é o anarquista? A gente viu lá no segundo ano do ensino médio a ideia do que propõem os anarquistas. É um movimento, o anarquismo é um movimento que vai surgir no século XIX, meados do século XIX, e eles vão propor uma sociedade diferente da sociedade capitalista. E nessa sociedade que eles propõem anarquista, vai ter a abolição completa do Estado. Então, esse movimento anarquista tem muita força dentro da Europa, e chega principalmente aqui no Brasil com os imigrantes. Muitos desses imigrantes italianos, alemães, eles chegam e começam a propagar também essas ideias anarquistas, que vai demorar, obviamente, um certo tempo para se organizar. O movimento operário no Brasil, ele começa a ter uma organização maior na década de 10, final da década de 10, e em 1917 vai ter a grande greve geral aí dos trabalhadores, que eu cito através de imagem ali embaixo. Essa greve geral vai fazer com que se tenha as primeiras leis que vão, de certa forma, proteger um pouco os trabalhadores. Você começa a ter as primeiras movimentações aí de leis que vão dar uma certa proteção, alguns poucos direitos aos trabalhadores, como, por exemplo, a jornada de trabalho. Você tem uma definição aí de jornada de trabalho, ainda é muito incipiente, ainda as leis valem para um estado e não valem para o outro, ainda não tem uma característica de uma lei federal, como vai ser a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que a gente vai ver um pouco mais para frente. No meio disso tudo ainda, dentro das cidades, principalmente em São Paulo, você vai ter o chamado movimento modernista, ou a Semana de Arte Moderna. Nesse momento, vão estar lá em São Paulo discutindo e debatendo o que? Até então você tinha uma influência muito forte da cultura europeia formando aqui a nossa visão de mundo no Brasil. Então, muitas das vezes, a gente acabava copiando as coisas, as tendências que vinham da Europa. Isso é uma marca da América como um todo e especificamente do Brasil. É claro que se você fizer uma reflexão hoje da cultura brasileira, você vai falar, a gente não tem tanta influência assim da Europa, mas a gente acaba tendo uma influência enorme dos Estados Unidos, mas aí já é um assunto para a gente debater em outro momento. Seja lá como for, a influência cultural sempre existiu, mas a Semana de Arte Moderna ela marca como uma importância histórica para a gente começar a pensar a nossa própria cultura, aquilo que se desenvolve, o que seria genuinamente brasileiro. Então começa uma discussão, quem é o brasileiro genuíno? Então eles vão buscar elementos e alguns
é um grupo, o movimento modernista não é um grupo coeso, unificado. Você tem vários grupos entre eles. Você tem um movimento que parte para uma ideia de deixar de lado a cultura europeia e começar a valorizar a cultura brasileira. Qual é essa cultura brasileira? Aí começa a grande discussão. Para uns, eles vão identificar a cultura indígena, que seria algo genuinamente brasileiro. Outros vão pensar a miscigenação, a mistura entre os elementos da cultura indígena, da cultura africana, com a própria cultura europeia. Então, esse debate todo vai ser extremamente importante. Vai ser um debate na música, vai ser um debate na literatura, nas artes visuais, e esse debate vai ser um debate muito rico para a construção de uma ideia ou uma identidade cultural nacional. A gente chega aí a alguns pontos fundamentais da aula. Falar sobre o século XX, a Primeira República no Brasil, é falar de uma série de situações que vão levar à revolta da chibata. E dentre essas situações, eu acho muito pertinente a gente construir a situação do negro no Brasil. Até 1888 a gente vai ter a escravidão no Brasil. Quando vai ser em 1888 assinado a lei que acaba, a Lei Áurea, que acaba com a escravidão no Brasil, a gente vai observar que não vai haver uma construção de cidadania para esse negro liberto. Para os imigrantes europeus que começam a chegar exatamente nesse momento, no momento, digamos assim, no final da abolição da escravatura no Brasil, começam a chegar grandes levas de imigrantes europeus. Esses imigrantes europeus tinham uma série de seguranças legais que garantiam a eles, por exemplo, acesso à terra, por exemplo, financiamento para que eles pudessem produzir. Tudo isso vai ser negado à população negra no Brasil. E aí, é claro, sem essa arcabouço, digamos assim, de cidadania, eles vão sempre ser deixados em segundo plano, sempre ser renegado. É um papel que a história acaba construindo para a população negra, e a gente vai ter o reflexo disso fortemente no preconceito aqui no Brasil. E um dos elementos desse preconceito de você colocar o negro num espaço, digamos assim, diminuto dentro da história, é você pouco se falar da revolta da chibata e pouco se falar de um grande herói nacional chamado João Cândido. E o que ele vai ser de tão importante? O que esse personagem aí vai ser de tão importância dentro da história? Ele vai organizar um motim dentro de um navio. Ele era marinheiro e ele vai organizar um motim contra os castigos físicos. Ou seja, gente, dentro da Marinha, e não só na Marinha, das Forças Armadas, em muitos outros lugares, haviam castigos físicos para as pessoas que cometessem uma determinada falta. Então o sujeito deixava de fazer, por exemplo, o marinheiro, ele deixava de fazer uma função dele, limpar o convés ou observar determinada coisa que ele precisaria observar, ele teria castigo físico. E esse castigo físico eram chibatadas, tal qual eram feitas com os escravos, ainda na condição de escravizados lá no Pelourinho. Ou seja, vinha um cara com um chicote e açoitava o marinheiro. Observando o absurdo disso, o João Cândido ele vai levantar, vai fazer um motim contra esses castigos físicos. Então os revoltosos vão tomar 4 navios de guerra, e esses navios de guerra eram navios comprados pelo governo brasileiro, eram navios assim modernos, extremamente modernos para a época, e vão ameaçar a capital do Rio de Janeiro, vão posicionar os navios na Baía de Guanabara e vão ameaçar. Inclusive houve alguns disparos. Duas coisas: como a gente tem colocado espaço para o negro, principalmente dentro da Marinha, e por outro lado, a chave é: a gente precisa fazer alguma coisa para resolver esse problema. É um momento muito tenso, né? A revolta da chibata vai ser um movimento muito intenso de reivindicação dos direitos civis da população negra no Brasil. Trago aqui, olha, o jornal, né, o Correio da Manhã, a Esquadra Revoltada. Durante o dia de ontem, os navios revoltosos fizeram diversos disparos sobre a cidade. A imprensa, né, a gente tem que pensar nisso, diversos disparos
é um exagero por parte aí do Correio da Manhã. A gente tem relatos históricos dizendo que não foi bem assim, houveram disparos, mas nada de ser metralhado a cidade, nem nada disso. O Congresso vai se organizar como você resolver essa situação, que não seja através do diálogo, porque eles estavam com uma marinha de guerra, não era qualquer navio bobo, era uma marinha de guerra mais moderna que se tem dentro da República naquele momento. E através do diálogo, o Congresso Nacional vai fazer com que sejam abolidos castigos físicos dentro da Marinha e que os revoltosos sejam todos eles absolvidos. Com isso, com esse diálogo, com essa negociação, eles acabam se entregando, mas está muito longe da gente colocar aí a situação de que a condição do negro vai melhorar efetivamente. O João Cândido acaba depois, com vários outros que se amotinaram ali, sendo envolvido em um novo motim. Para muita gente, inclusive para alguns dados históricos, esse novo motim, na verdade, ele não existiu, foi algo meio que inventado dentro da Marinha para punir o João Cândido. Ele acaba sendo torturado, levado para um local chamado Ilha das Cobras, onde ele vai ser torturado, onde muita gente acaba morrendo. O próprio João Cândido consegue, com alguns outros, sobreviver a essa tortura. O que a gente vai observar dessa trajetória do João Cândido é uma luta pelos direitos civis. A gente tende a achar que a história do Brasil é feita de modo pacífico, que as conquistas sociais se dão através do diálogo, da negociação e tudo mais. Mas a história do Brasil não é uma história pacífica, a gente tem uma história de luta, uma história muito importante, muitas das vezes que essa história ela é um tanto quanto renegada, ou seja, não é contada como deveria ser, como a importância que a gente tem aqui da revolta da Chibata. E caminhamos aí para o finalzinho da aula para a gente pensar o movimento tenentista. Esse não tem a ver com a revolta da Chibata, apesar de ser um movimento de soldados e sargentos e tudo mais. Se dá o nome de movimento tenentista por conta dos oficiais aí de baixa patente e soldados que vão aderir a esse movimento. Era um movimento contrário à política feita no Brasil, essa política da República, principalmente contrário aos coronéis, ao mandonismo dentro do Brasil. Um elemento muito simbólico é a revolta do Forte de Copacabana. Em 1922, os militares decidiram enfrentar sem sucesso as forças do governo. Esses militares vão se rebelar dentro do Forte de Copacabana, inclusive eles vão sair do forte pela praia de Copacabana, atirando tem tiroteio com as tropas do governo. Por isso, 18 pessoas que estavam revoltadas que ficam vivos depois desse tiroteio, daí o nome de 18 do Forte. A partir desse movimento de 18 do Forte, vai ganhando força essa descontentação dos tenentes. Em 1924 vai ter uma tentativa feita por Luiz Carlos Prestes, militar também, para tentar tomar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo fica tomada durante um tempo. Nisso, a ideia, o pano de fundo dessa ideia do movimento tenentista era lutar contra o regime estabelecido ali pela política do café com leite, e São Paulo vai ficar dominada durante um tempo, mas esse movimento do Luiz Carlos Prestes acaba não dando sequência, não consegue dar sequência ali da dominação em São Paulo. Ele acaba saindo para o interior. Lá no interior ainda de São Paulo, quase na divisa ali com o Paraná, vai encontrar uma coluna também de militares tenentistas lá do Rio Grande do Sul, do Miguel Costa, e eles vão construir a chamada Coluna Prestes. O que vai ser essa Coluna Prestes? É um movimento que vai tentar levar os ideais aí de uma certa revolução para o interior do país. O problema forte aí da Coluna Prestes é que, por mais que ele vá percorrer, ela é de 1924 até 1927, vai percorrer de fato todo o interior do Brasil, mas com uma série de problemas. Uma que a Coluna Prestes vai ser muito combatida pelos coronéis, e vão ter vários embates, troca de tiro, pessoas morrendo ao longo de toda essa coluna. E outra que eles não vão conseguir ter acesso e dialogar de fato com a população. Muitas das vezes
a Coluna Prestes era vista como um grupo de bandidos pela própria população. E muitas das vezes eles se portavam como bandidos, pilhando cidades, roubando as coisas. Então, assim, é mais um movimento social extremamente controverso, a Coluna Prestes. Se por um lado eles tinham um objetivo de tomar o poder e acabar com essa política dos coronéis e da política do café com leite, por outro lado eles usavam as formas controversas, digamos assim, de tentar dialogar com a população através da força, da violência. Seja lá como for, o movimento tenentista ele vai ser e que vai ganhar ainda muitas linhas da história, digamos assim, do Brasil, principalmente com o próximo tópico que a gente vai trabalhar, que é a tomada de poder por parte de Getúlio Vargas e o início da chamada Era Vargas no Brasil. Agora acabou, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!